Então houve dilúvio por 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e suportaram a caixa, e ela foi levantada sobre a terra. E as águas ganharam força e aumentaram muito sobre a terra. E a caixa foi sobre a face das águas. E as águas ganhavam força, muito, muito, sobre a terra, e cobriram todos os montes altos debaixo de todo o céu. As águas ganharam força. 15 antebraços para cima, então foram cobertos os montes. Aqui é para quem lembra do primeiro momento que quando você fez aquela primeira oração que você reconheceu a presença do Salvador e sua face foi coberta de água. Isso aqui também faz um reflexo daquilo. Isso de fato aconteceu, sim. Mas também é simbólico daquele momento que a gente é completamente tomado pela presença do Salvador. Especialmente a primeira vez, ou quando você fica um tempo sem oração e você se curva e começa a derramar, né? Você não sabe nem de onde está saindo tanta água, mas sai tanta água. E vale lembrar que é muito questionado de onde veio toda essa água. Então eu vou... Primeiro vamos falar então, né, porque entende-se que tinha muita água debaixo da terra também. E nós sabemos disso, que existe muita água debaixo da terra, né? E dá-se a entender também que tinha aquela água entre os firmamentos, né? Que é o que eles especulam. Mas, ao meu ver, muito do que nós conhecemos do centro da Terra é muita água, né? Porque se os equipamentos que medem as coisas que estão, né, no centro da Terra, eles trabalham com vibrações. Então, especula-se que o que está lá no meio é magma, né? Mas eles sabem disso por questão das vibrações e porque vai ficando mais quente ao ir descendo. Mas até mesmo antes de acabar a crosta, ali já tem muita água. Então quando pensionam, pô, mas choveu isso tudo para cobrir todos os morros? Porque, sim, porque muita coisa saiu de dentro da terra, né? E morreu toda a carne que rastejava sobre a terra, voador e fera, e toda a vida de todo o enxame que faz enxame sobre a terra, e todos do solo. Tudo que tinha respiração inspirada de vida no nariz, de tudo que estava no seco, morreu. Aqui, esse todos do solo, se eu não me engano, isso aqui é muito interessante, porque isso aqui quando a gente vai pro Novo Testamento, isso acontece lá também. Porque no Apocalipse, todos do solo morrem. Quem sobra são os que são do Cristo. Eu só vou confirmar se essa é a palavra de fato mesmo. E todo homem e toda a humanidade. Mas é interessante como a coisa fica com os do solo, né? Porque é tudo que era do Adão. E a partir do momento que você... Então, o que nós podemos... Que conclusão que nós podemos chegar com isso? Que o único filho do Salvador, o único filho de Deus que restou foi o alívio, o Noé, né?
e os filhos dele por conta de serem filhos dele. Então, quem que sobra no próximo Apocalipse? Os filhos do alívio, que Cristo é o nosso alívio, né? E também o último solo, né? Então é legal como faz essa relação entre aqui e o Apocalipse. Tudo que tinha respiração inspirada de vida do nariz. Eu sei que fica estranho, mas tá literal, tá meio literalzão assim, porque eu achei que ficaria mais interessante do que inventar a palavra só pra fazer sentido. Mas dá para entender. Então, vamos deixar assim. De tudo que estava no seco, morreu. E tudo que vivia sobre a face do solo foi varrido. Os do solo, e feras, e rastejantes e voadores dos céus. Então, assim, deixa a desejar falar que todo homem e todo... Porque claramente já houve uma diferença antes daqui entre filho do Salvador, filho de Deus, e os filhos do solo. Porque assim, o Noé, ele ainda é um humano, né? Mas ele não é considerado filho do solo, né? Então, não usar essa especificação aqui, eu acho que tira do significado da palavra. Então foram varridos da terra, e sobrou apenas o alívio, e os que estavam com ele na caixa. As águas ganharam força sobre a terra por 150 dias. Então o Salvador pensou no alívio. Isso aqui também é legal, porque nos outros idiomas está lembrou-se, mas lembrou-se dá a entender que o Salvador esquece. Então, e ela é uma palavra que ela é mais usada como pensar. Ao decorrer, você consegue encaixar ela melhor como pensar do que lembrar. Então eu alterei aqui para pensou, porque a alternativa, ao meu ver, estaria incorreta. Então o Salvador pensou no alívio, e em toda a vida e toda a fera que estava com ele na caixa. Então o Salvador fez passar uma inspiração sobre a terra, e as águas baixaram. Agora aqui eu vou confirmar, porque olha lá, vento, vento, mas agora vamos confirmar só para eu ter certeza. Só para não falar coisa errada. Olha lá, é a mesma palavra que é usada para espírito. Só que aqui não ficou espírito, ficou vento. Se você usa inspiração, faz sentido, porque passou uma inspiração que, né? Então, por exemplo, por que não escreveu? Ele fez passar um espírito sobre a terra e as águas baixaram. Fez passar uma inspiração, porque daí você liga as duas coisas. Então as fontes das profundezas e as janelas dos céus foram fechadas, e a chuva dos céus foi detida. As águas retornavam da terra, e retornavam continuamente, e faltou água ao fim dos 150 dias. Esse versículo eu gosto muito. A caixa foi aliviada na 7ª lua nova. Lua nova é mês. A caixa foi aliviada na 7ª lua nova, no 17º dia da lua nova, sobre os montes de Ararat. Eu gosto desse versículo porque meu aniversário é dia 17 do mês 7. Então sempre que eu vejo isso, eu acho engraçado. Porque eu guardo as escrituras assim numa caixa. A minha primeira tradução que eu fiz à mão, eu guardo numa caixa. Então sempre que eu passo por esse versículo, eu acabo rindo. Tá. Sobre os montes de Ararat. Agora aqui, hoje nós temos uma montanha que se chama Ararat, certo? Só que aqui está claramente no plural. Deixa eu confirmar também no português. E também
nas duas versões em português também. Então não está sobre a montanha de Ararat, estava sobre os montes de Ararat, que provavelmente significa um, várias montanhas, assim, né? Um conjunto de montanhas, né? Tipo, talvez uma serra, alguma coisa assim, né? Então é interessante pensar nisso, né? Porque dizem, está lá no Monte Ararat. Então, mas são vários, é uma região de montanhas, por conta disso estar no plural. Não só nas versões em português, mas também eu fiz questão de ver realmente essa palavra se ela estaria no plural, justamente por conta disso. E dizem, né? A arca tá lá e tem fotos e coisas assim. Eu não sei se é muito assim, porque o formato das fotos que eles tiram de lá não parece ser algo em formato de caixa com as medidas que estão aqui. Parece que ser além de costume, que é aquela curvinha, né? Mas. E também vale lembrar que, ao decorrer da palavra, a gente vê em alguns lugares onde o próprio Cristo diz: se você tiver, né, fé como se fosse um grão, você consegue mudar o monte daqui para lá. Então, eu acho que ainda vai ser encontrado isso um dia. Vamos continuar. As águas foram continuamente diminuindo até a 10ª lua nova. Na 10ª lua nova, no primeiro dia da lua nova, os topos dos montes foram vistos. Então aconteceu ao fim de 40 dias, que então o alívio abriu a janela da caixa que ele fez e enviou o corvo. E ele saía e retornava, até as águas da serra secarem. Então ele enviou uma pomba dele para ver se as águas diminuíram de sobre a frente do solo. E a pomba não encontrava alívio para a sola do pé dela e retornava até ele na caixa. Agora aqui vamos de novo para o Novo Testamento. Essa pomba não encontrou alívio, né? Lembrando que alívio também é o nome de Noé. Ó, por isso que eu vou sempre que a gente trombar alguma coisa interessante assim, eu vou falar da importância de colocar o nome, o significado do nome. Ó. Então e a pomba não encontrava alívio. Essa é a mesma palavra usada para o nome de Noé. E a pomba não encontrava alívio. Quando a gente vai no Novo Testamento, uma pomba encontrou alívio. Ela se pousou no Cristo, né? Lá quando ele emergiu nas águas e voltou, né? Então, isso aqui é interessante. Então, aqui novamente nós temos o Novo Testamento. Então, provavelmente aquelas pessoas, quando estavam naquele momento lá e viram uma pomba descer e se aliviar nele, duas mensagens. Primeiro, que ele era o alívio da pomba, né? Então, você vê novamente aqui o Novo Testamento. E lembrando que isso aqui é a base de todo o conto judaico, né? Isso aqui é o primeiro livro deles também. E para eles não tirarem isso de lá, é porque, né? Então ele enviou uma pomba dele para ver se as águas diminuíram de sobre a frente do solo. E a pomba não encontrava alívio para a sola do pé dela e retornava até ele na caixa, porque as águas estavam na frente de toda a terra. Ele então enviava a mão dele e pegava ela e trazia ela para dentro até ele na caixa. Então até então não houve um homem para a pomba pousar. Então, no Novo Testamento, né? Isso é legal. Então ele se retorceu mais 7 outros dias e novamente viu a pomba da caixa. Agora esse retorceu é uma palavra engraçada, porque dá se entender. Eu vou até ver como que tá aqui nas traduções. Tá, esperou. Mas essa palavra é uma palavra quando a pessoa tá com dor, ou quando tá, sabe, dá pra ver que ele, tipo, dá se entender que ele não aguentava mais ficar lá. Tipo, passa o fato de ter usado essa palavra. Porque tem outras palavras que são usadas para esperou, e essa não é uma delas. Esperou, né, que tava. Não é uma delas. Então a pomba chegou nele ao anoitecer, e vejam,
Uma folha de oliveira arrancada estava na boca dela. Aqui é interessante porque aqui a gente vai ver muito. Oliveira tem muito a ver com Israel também, até porque tem um monte das oliveiras, então aqui se encaixa de alguma coisa, de alguma forma assim que agora não tá encaixando para mim. Na próxima passada, quem sabe? Ah. Então o alívio soube que as águas diminuíram de cima da terra. Ele então ficou mais 7 outros dias e enviou a pomba, que não mais retornou a ele. Então aconteceu, no 61º ano, na primeira lua nova, no primeiro mês, no primeiro dia da lua nova, no primeiro dia do mês, que as águas da terra estavam secas. Lembrando que o calendário judaico ele não segue, então isso aqui não é 1º de janeiro. Isso aqui é de acordo com o calendário judaico que começa por volta de abril ali. Muda todo ano, porque segue o calendário lunar. Então o alívio retirou a tampa da caixa e olhou, e veja, a face do solo estava seca. E na segunda lua nova, no 27º dia da lua nova, a terra estava seca. E o Salvador falou ao alívio, dizendo: saia da caixa, você e sua mulher e seus filhos, e as mulheres dos seus filhos, com você. Toda a vida que está contigo de toda a carne, o roedor e a fera, e todo o rastejante que rasteja sobre a terra. Tire eles contigo para que façam enxames na terra e sejam frutíferos, e multipliquem-se na terra. Agora aqui tem... Tá, Não. Então saíram o alívio e os filhos dele, e a mulher dele, e as mulheres dos filhos dele, com ele. Toda a vida, todo rastejante e todo voador, tudo que rasteja sobre a terra, pelas famílias deles saíram da caixa. Então o alívio construiu o altar para o salvação e pegou de toda a fera limpa. Aqui, ó. Então já existia a noção do que é algo limpo e algo sujo. Agora, tem lugares que usa a palavra pura aqui. Tem uma tradução aqui que usa puro. Por que não é puro? Porque puro é a palavra santo. A palavra santo é puro. Então eu deixei ela como puro e o animal. E para essas coisas de limpeza assim, coisas do dia a dia assim, é limpo, né? E a pureza eu deixei no sentido espiritual, que é da forma mesmo que é usada. Então Alívio construiu altar para o salvação e pegou de toda a fera limpa, e de todo voador limpo, e subiu as ascensões ao altar. Isso aqui também. Então ele já sabia o que era uma ascensão. A gente viu lá em cima o que era uma ascensão. Então quando a lei judaica chega lá em Levítico, que é uns 1000 anos depois disso para mais, mais de 1000 anos depois disso, quando aquilo tudo acontece, é quando elas foram quando o Moisés, né, o salvo, escreve elas, porque a noção delas já existia. Ascensão aqui, as outras coisas que nós vimos, fera limpa, então aquela noção já existia. E outras coisas também, a gente vai encontrar muito que é considerado da lei, muito antes da lei ser colocada. E o salvação sentiu o cheiro do aroma de alívio. Aqui não vai ser, quer ver? Essa aqui é outra coisa. Essa questão do aroma de alívio, a gente vê também muito em Levítico, que é o livro mais cristão da Bíblia. O salvação sentiu o cheiro do aroma 20 e 21. Acho que vai ser. Só vou confirmar se a palavra aqui é aroma de alívio.
Então, e a gente vai ver muito isso quando chegar lá na lei. É aroma de alívio, é aroma de alívio. Lembrando que alívio é o nome do Noé. Então, as pessoas, eles faziam os rituais e os rituais tinham o aroma do alívio, tinha o cheiro do alívio, né? Então, isso é muito legal. Lembrando que cheiro, inspiração, a coisa toda tem uma relação muito interessante. Então, salvação disse no coração dele: não mais maldirei ao solo por causa do solo. Né? Não mais maldirei a terra por causa do solo Adão ou qualquer descendente do Adão. Lembrando que qualquer pessoa, do ponto de vista bíblico, qualquer pessoa que é seu descendente, ela é você. Né? Não mais maldirei ao solo por causa do solo. Porque os planos do coração do solo são ruins desde a juventude dele. E não mais abaterei toda a vida como eu fiz. Agora aqui é muito interessante e tem que ser levado no sentido literal. Porque não mais abaterei toda a vida como eu fiz. Não mais abaterei toda a vida. Isso é muito levado fora de contexto, né? Ah, então aqui entra em divergência, porque no Apocalipse a turma toda morre. Não. Porque como fez. Semear e colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite continuarão todos os dias da terra. Eles não vão parar. Deixa eu ver aqui. Eles não vão dar uma pausa. Aqui é a palavra que é usada para sábado. Eles não vão. Vou deixar parar mesmo. E o salvação disse ao alívio e aos filhos dele, então dizendo para eles. Lembrando que eu acho que essa palavra bendisse, nas traduções convencionais, ela está como abençoou, né? Mas o conceito de abençoar, ele é muito diferente do que nós temos. Pelo que eu entendi de como é usado, é quando você diz algo de bem, tanto bem dizer quanto mal dizer, é quando você diz aquilo de coração, é o que você diz com o coração para a pessoa. Então, por exemplo, eu não sei a melhor forma de explicar isso, mas por exemplo, você não consegue abençoar a pessoa de boca para fora, né? E nem amaldiçoar a pessoa de boca para fora. Aquilo tem que, né? Amaldiçoar, eu acho que talvez não, mas essa palavra bem dizer, pelo que eu entendi do uso bíblico dela, né? Não do que é propagado por aí, o abençoar e o bem dizer, mas pela forma que ela é usada, é quando você diz bem de coração de alguém. Você não precisa falar da boca para fora. Quando o seu coração diz bem, você abençoa a pessoa, né? E quando o seu coração diz mal, você amaldiçoa a pessoa. Então Então eu troquei a palavra abençoar pela palavra bendizer, que é para sair desse contexto de que é algo que dá para fazer tipo da boca para fora. Ah, você vai num lugar e ai, vem aqui, pá, não é da boca para fora, é apenas do coração para fora, né? Tipo, você não consegue nem abençoar nem amaldiçoar uma pessoa que a coisa não pega, sabe? Sejam frutíferos e multipliquem-se e encham a terra. E medo de vocês e desânimo estará sobre toda a vida da terra e sobre todo o voador dos céus. Em tudo em tudo que rasteja no solo e em todos os peixes do mar. É dado na sua mão tudo o que rasteja, do qual naquilo há vida. Será comida para vocês. Como a vegetação verde, dou tudo para vocês. Mas a carne com sopro de vida, o sangue dela vocês não vão comer. E sim, o sangue dos seus sopros vivos buscarei. Da mão de toda vida buscarei. E da mão do solo, da mão de cada homem, do irmão dele buscarei o sopro do solo.
Isso aqui também eu não sei como explicar, mas isso aqui diz. Isso aqui também diz da salvação, mas eu não sei como explicar isso aqui. Vou deixar para próximo. Tem a ver com, por exemplo, reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus como irmão. E eu não estou pescando agora. Eu vou deixar para próximo. O que derramar sangue do solo, por solo o sangue dele será derramado, porque ao semblante do Salvador ele fez o solo. É. Aqui, ó. Aqui também temos o Novo Testamento. O que derramar o sangue do solo, né, que o último solo é o Cristo, né? O que derramar o sangue do solo, por solo o sangue dele será derramado. Então, o que buscou o sangue do Cristo para ser salvo, pelo Cristo o sangue dele vai ser derramado. Então, né, fala da pessoa que busca o Salvador, né, com todo o coração. Porque ao semblante do Salvador ele fez o solo. E aqui diz das pessoas que começam uma busca tão grande diante do Salvador, isso aqui é na minha opinião, que elas passam a ter o semblante, passam a ter a alegria, o semblante, assim, sabe? Não necessariamente a imagem, mas o semblante. Tipo, não como essa aparência que eu tenho, mas o rosto de alegria, de paz, de... E vocês, sejam frutíferos e multipliquem-se, façam enxames na terra e multipliquem-se nela. Então o Salvador disse ao alívio e aos filhos dele com ele, dizendo: E eu, veja, eu levantarei o meu acordo contigo e com as suas sementes depois de vocês. É engraçado porque o Cristo também é o alívio, né? Então ele disse ao alívio e aos filhos dele, dizendo: Levantarei o meu acordo contigo, né? E isso é interessante. Vou até ver como que tá aqui nas tradicionais. Por que é importante essa palavra levantarei? Só vou pegar aqui. Olha lá, tá estabelecer, mas a palavra é levantar. Levantar é importante porque o Cristo foi levantado na cruz, né? Então aqui você pesca isso também. Por isso que é mais importante levantarei do que estabelecerei. Em vários lugares que tiver a questão de acordo, vai estar levantar e não estabelecer. E é importante ter esse capricho porque liga mais a gente ao conceito da cruz. E eu, veja, eu levantarei o meu acordo contigo e com suas sementes depois de vocês, e com todo o sopro vivo que está com vocês, o voador e a fera e toda a vida da terra com vocês. A todo que sair da caixa, a toda a vida da terra. Então levantarei o meu acordo com vocês, e não mais toda a carne será cortada em água de dilúvio, e não mais terá dilúvio para destruir a terra. Que é importante dizer, né, que eu comentei nos episódios atrás que a questão de a terra é aquela terra na qual eles estavam. Não é usado aqui como o planeta. Até porque tem lugares que é usado no plural, né? Por exemplo, quando a gente chegar no egípcio, tem o conceito de houve fome em todas as terras, né? E o Salvador disse: Esse é o sinal do acordo que eu darei entre eu e vocês e todo o sopro vivo que está com vocês pelas gerações, pelas épocas. Coloco o meu arco na nuvem densa. Isso será como sinal de acordo entre eu e a terra. Aqui dá-se a entender que é o arco-íris. E acontecerá quando eu trouxer nuvem densa sobre a terra, então o arco-íris será visto na nuvem densa. Então pensarei no meu acordo, que está entre eu e vocês, e todo sopro vivo de toda a carne. E não mais haverá água de dilúvio para destruir toda a carne. Então o arco estará na nuvem densa, e verei, para pensar no acordo de épocas entre o Salvador
e todo sopro vivo de toda a carne que está sobre a terra. E o Salvador disse ao alívio: esse é o sinal do acordo que levantei entre eu e toda a carne que está sobre a terra.